Esse semestre, né, comigo, nas minhas aulas, a gente vai discutir alterações vasculares. Então, um tema aí muito importante, né, absolutamente importante, junto com inflamação, porque vai acompanhar a vida de vocês como médicos, seja na doença ou não, né, tanto na homeostase. Hoje a gente vai discutir sobre edema, a gente vai dar uma pincelada antes de entrar nele propriamente dito. Então, a gente sabe, né, que a saúde das células, dos tecidos, depende, né? A gente fica sempre imaginando, a irrigação, a circulação, mas a gente tem que lembrar que esse aparato circulatório tem que estar totalmente intacto, né? Tem que estar funcionando direitinho para distribuir o oxigênio e, claro, permitir a homeostasia dos fluidos biológicos, né? A gente já vai pontuar um pouco melhor isso daí. Então, claro, uma infinidade de doenças podem atrapalhar esse sistema circulatório, essa hemostasia entre os fluidos, e a Covid está aí para escancarar isso na nossa frente, né? Então a gente consegue ver pessoas falando erroneamente, né? Esquecem o básico das alterações circulatórias, e eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, primeira coisa em mente, para estudar a alteração circulatória, a gente tem que lembrar muito bem da fisiologia, em especial o sistema cardiovascular. Claro, não estou aqui querendo refazer a fisiologia com vocês, mas eu quero que vocês enxerguem isso de uma maneira que é um sistema fechado. Como assim, professor, um sistema fechado? Se não há hemorragia, o sangue, né, a grande parte dele sempre vai fluir dentro dos vasos e do coração. É um sistema fechado. Então, não importa onde é a alteração primária, se é no ventrículo esquerdo, se é no átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, pulmão, né, sistema periférico, enfim. A longo prazo, às vezes até médio e curto prazo, todas as câmaras cardíacas vão sofrer com isso. Então, por exemplo, olha só, se eu tenho problema no ventrículo esquerdo, né, o paciente sofreu um infarto no miocárdio. Então, essa contração do ventrículo esquerdo que joga para a aorta não funciona adequadamente, correto? Então, o sangue vai acumular aqui, aumentando a pressão dentro dessa câmara. Consequentemente, depois de um tempo, vai acumular no átrio esquerdo, né? Então, vai acabar culminando, atrapalhando, né, a devolução do sangue dos pulmões, vai acumular no pulmão. O pulmão, por sua vez, o ventrículo direito não vai conseguir ejetar adequadamente volume para o pulmão, né, acumulando no átrio direito, acumulando no sistema periférico. Então, esse é só um dos exemplos, né? Às vezes até o mais comum no nosso dia a dia como médico, de insuficiência cardíaca, né? Após o infarto do miocárdio. Então, mostrando aí para vocês que é um sistema fechado. Então, sempre que o paciente tem uma alteração vascular ou cardiovascular, lembrar que é questão de tempo, se você não agir, em que todo o sistema cardiovascular, né, sofra, certo? Claro, lá pensando no periférico é um pouco mais distante, é um pouco mais longo. A gente vê a repercussão clínica no coração, mas se a gente parte dos principais órgãos, aqui pensar em pulmão e as 4 câmaras cardíacas, é mais fácil enxergar isso a médio ou até mesmo curto prazo, ok? Então, não individualizar, nunca esquecer que é um sistema fechado. Se algum lugar está com problema, provavelmente todos os outros vão sofrer, ok? Então, a circulação de sangue, né, consequentemente a distribuição de líquidos, né, é uma ação coordenada do coração, vocês lembram disso de fisiologia, e lembrar, né, a gente pode separar ainda para estudar em circulação sistêmica e pulmonar. Então, o lado direito que vai bombear para o pulmão, né, ou para os pulmões, melhor dizendo, e o lado esquerdo para a circulação sistêmica, né, pela aorta e seus ramos. Outra coisa que a gente tem que lembrar
Quando a gente fala em volume de sangue, a gente sempre pensa, nossa, a aorta tem bastante sangue, o coração tem bastante sangue, e realmente tem. Só que se a gente somar todo o volume que está na microcirculação, 50% está na microcirculação. Ou seja, a maior ou quase a maior parte do sangue está distribuída na microcirculação. Microcirculação, lembrando, né? Arteríolas, né? Os capilares e as vênulas. Outra coisa importante, pontual ou relembrar é o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo dentro do vaso tem aquele fluxo que a gente chama laminar, né? Que tem a velocidade máxima no centro do vaso e as hemácias e os leucócitos correm no centro, ok? Então os elementos figurados correm no centro do vaso, ok? Onde a velocidade é maior, e o plasma, ou digamos assim, mais fluidos, sem elementos figurados, vão na periferia, né? Que é o que vai nutrir também, depois a gente vai entender melhor. E qualquer alteração de calibre, seja uma constrição abrupta ou também uma vasodilatação abrupta, o sangue turbilhona. Então vocês vão escutar bastante isso aí nas minhas aulas, que o sangue turbilhonado. Então provavelmente teve uma constrição ou uma vasodilatação, a gente viu isso lá na inflamação. E o que acontece quando o sangue turbilhona? Os elementos figurados, né, os leucócitos e as hemácias, são empurrados para a parede do vaso, fazendo então uma força de raspagem, né, do vaso, uma força de cisalhamento. Então nós temos dentro do vaso, né, a circulação do sangue exerce 3 tipos de forças, tá? Ou 3 tipos de pressão. Então, a compressão radial, pela própria pressão, uma força longitudinal e a força de cisalhamento. Essa que intensifica quando a gente tem uma alteração vascular, né, que o sangue turbilhona e vai raspando na parede do vaso. Isso é extremamente benéfico quando a gente está numa questão inflamatória, né, uma situação inflamatória que a gente viu que isso aí ajuda, né, a diapedese, passar os leucócitos, a gente vai ter lá a ligação fraca, a ligação forte, tudo aquilo que a gente discutiu na semana passada. Mas todas essas ligações só acontecem, ou acontecem em maior quantidade, porque a gente tem um turbilhonamento e aumento da força de cisalhamento. Basicamente, as alterações vasculares que a gente vai discutir: edema, congestão e hiperemia, hemorragia, trombose, embolia, infarto e choque. Hoje a gente vai discutir bastante o edema. Então, outra coisa para a gente começar a pensar, né, o quanto de fluido a gente tem. Normalmente, 60% da nossa massa é constituída de água. Esse 60% está dividido, né, em dois, maior parte, olha só, dentro das células e 1/3 fora das células. E desse extracelular que conta os vasos, né, só 5% está dentro do sistema circulatório, né, para a gente começar a ter a noção. Então, olhando de outra maneira, dentro da célula 40% do corpo, do peso do corpo, fora da célula 20%, e desses 20%, olha só, 15% está no interstício e só 5% dentro do vaso. Então a gente também imagina que a maior fluidez, a maior quantidade de fluxo de fluxo de líquidos, né, está dentro do vaso e na verdade está no interstício. Água total, então, né, líquido total 60%. Então, para pontuar, por exemplo, um adulto de 70 quilos tem 42 litros, desses 42, 28 estão dentro das células, 14 fora das células, no interstício 11 e no intravascular somente 3 litros. Então a gente fica imaginando sempre que a maior quantidade de líquido está dentro de vasos e é a menor, né? Está mais no interstício. E aliás,
ainda maior dentro das células. Então, colocando aqui em proporção, né, dividindo então o intravascular em hemácias e plasma, né, 5%. E o que é o edema, então? É a saída de líquidos dos vasos para dentro do espaço intersticial. Também a gente pode dizer que é o aumento, né, ainda melhor definindo, é o aumento da quantidade de líquido intersticial dos tecidos, né, ou cavidades, né, que aí ganha algum nominho especial, como efusões ou derrames. Mas nada mais é do que também um edema, né, mas ganha esse nominho especial. Então, é o chamado terceiro espaço. Escutar muito, ler isso muito nos livros. O paciente perdeu líquido para o terceiro espaço. Por quê? Eles colocam que tem o intracelular, o extra, né, celular, e esse seria o terceiro, o edema. Né? Então, por isso que alguns autores falam em terceiro espaço. Então, a gente tem um líquido aí que não está circulando, está acumulando lá no interstício. Macroscopicamente, a olho nu, como é que a gente pode ver o edema, né? Ou perceber que aquele órgão, aquele tecido está edemaciado? Então, apresenta aumento de volume naquele tecido afetado, cedem facilmente a pressão, então até essa foto aqui mostra, né, o chamado cacifo, porque é líquido, né, dando uma origem à depressão que lentamente vai desaparecendo, demora para voltar. Microscopicamente, a gente pode ver por alargamento entre as células, por exemplo, ou os constituintes daquele tecido, né, ficam afastados uma das outras. E quando ele é rico em proteína cor em rosa, na coloração de HE, né, a gente vai vendo tonalidades rosas. Mas se é puramente líquido, às vezes é translúcido. Estou aí mostrando para vocês o cacifo. Vocês devem estar, ou já viram em propedêutica, de acordo onde o paciente apresenta o cacifo, a gente gradua de 1 a 4, né, raiz da coxa, normalmente sendo a 4. Então, acúmulo de líquidos. E aqui mostrando uma pele, olha só, tendo um acúmulo de líquidos dentro da epiderme. Então, mostrando a edema aí dentro da epiderme. Aqui um edema periorbital, aqui um edema de glote, né? Ambos são comuns em reações alérgicas, né? Há uma vasodilatação pela liberação de histamina. A gente viu que a histamina lá na inflamação, né, faz uma vasodilatação abrupta, né, então acaba acontecendo vazamento não só de leucócitos, né, tudo aquilo da cascata inflamatória, mas também de líquidos, por isso o edema. E olhando a causa, é resumido nesse gráfico. Então, se vocês entenderem ou prestarem bastante atenção no que eu vou falar agora, vocês já conseguem antever as próprias causas, ok? Então, o que é o edema? É o acúmulo, né, de líquido aqui no interstício. Vamos resumir dessa maneira. Ok. Então, lembrar de fisiologia normal. O sangue vem, aqui é a extremidade arterial, né, aqui a extremidade venosa. Então, está fluindo nesse sentido. Então, o sangue chega, tem uma pressão hidrostática aumentada, então extravasa pelas frestas do endotélio o líquido, né, que vai nutrir todo aquele tecido, enfim, vai levar oxigênio, assim por diante, lá da fisiologia. Como eu só tenho saída de líquido, as proteínas, os elementos figurados, né, os sais ficam dentro do vaso, eu acabo tendo um aumento dessa pressão coloidosmótica, e isso faz então com que esse meio fique mais concentrado e aquele líquido em excesso, assim, vamos dizer assim, acaba sendo reabsorvido.
Aquele líquido que sobrou, entre aspas, aqui, né, que não foi totalmente puxado para a pressão coloidosmótica, ele é resgatado pelos vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos vão acabar drenando esse excesso de líquido, né, vai levar para o ducto torácico, né, que vai acabar lá na veia subclávia, vai voltar, esse líquido vai voltar na circulação pelo coração depois, ok? Então é isso que acontece na forma normal. Então, olhando todo esse gráfico, como é que eu posso ter um excesso de líquido no terceiro espaço, né? Um excesso desse líquido lá no interstício? Então, ou sai mais, ou seja, a pressão hidrostática está aumentada, ou é reabsorvido menos, porque eu tenho uma diminuição da pressão coloidosmótica, ou eu tenho um problema nos vasos linfáticos que não reabsorvem esse excesso, certo? Então, resumidamente, essas são as principais causas. E a gente pode pontuar. Quem, por exemplo, faz um aumento de pressão hidrostática? Paciente hipertenso, né? Olha o nome da doença, hipertensão, então ele tem potência, tem pressão maior, ou seja, vai sair mais líquido do que deveria, porque ele tem uma pressão hidrostática menor. Por outro lado, paciente que é desnutrido, paciente que tem problema hepático. Por que problema hepático? Lembra que a principal proteína dentro dos nossos vasos é a albumina. O paciente que tem problema hepático avançado, né, já em cirrose, produz menos albumina. Então vai ter menos proteína fazendo pressão coloidosmótica, consequentemente vai puxar menos água do interstício. O paciente desnutrido, mais ou menos a mesma coisa. Doenças, por exemplo, infecciosas como a elefantíase, que a filariose, né, destrói, ataca os vasos linfáticos, ou seja, vou ter problema de reabsorção no vasos linfáticos, também pode causar edema. Pacientes que tiveram câncer, né, e porventura tiveram metástase linfática, fizeram radioterapia, né, nessa região, vai atrapalhar, vai destruir um pouco os vasos linfáticos, também vai ocasionar edema. Então, todas as causas, a partir de agora, que vocês estiverem estudando que são causas de edema, vocês precisam pontuar. Está dentro da causa que aumenta a pressão hidrostática, está dentro das causas que diminui a pressão coloidosmótica, está dentro das causas que atrapalham o sistema linfático, né? E assim vocês vão poder modular melhor esse teu paciente, saber qual droga utilizar, se precisa de cirurgia, o que precisa fazer para esse doente, ok? Então, a partir desse momento, vocês precisam enxergar o edema, né, o teu paciente com edema, enxergar esse gráfico aqui. E no final da consulta, entender como fisiologicamente ou fisiopatologicamente está ocorrendo aquele edema naquele paciente. E assim você oferecer o melhor tratamento para ele. E não simplesmente receitar, né, remédios sem entender a fisiopatologia do teu doente, do teu paciente. Então, vamos lá, pontuando e aumentando um pouquinho mais as causas. Alteração na parede capilar, ou seja, né, eu tenho problema no endotélio, então, claro, ele vai deixar sair mais do que deveria. Diminuição da pressão osmótica do plasma, a gente viu isso. Aumenta a pressão hidrostática no sangue. Retenção de sódio, que nada mais é do que aumentar a pressão hidrostática, né, e diminuição da drenagem linfática. Essas são as principais, né? A gente já discutiu bastante esse gráfico. Então, alterações da parede capilar, né? Então, se eu tenho alteração da parede do vaso, né, dos capilares, eu vou ter um aumento da permeabilidade. Se eu tenho um aumento da permeabilidade, vai passar para o interstício água, íons, proteínas. Onde é que a gente viu isso? Inflamação. Lembra, tem uma vasodilatação, começa lá por histamina, depois por prostaglandina. Isso vai afastar
ainda mais junto com a vasodilatação, ou às vezes a própria destruição do vaso pelo agente etiológico, né, uma bactéria, um vírus, enfim, está destruindo a parede do vaso. Junto com a vasodilatação, eu tenho aumento das fenestras, né? Então, entre uma célula endotelial e outra, vai aumentar a permeabilidade. Isso a gente viu bastante, lembra? Tem o extravasamento de líquido, certo? E extravasamento de líquido com elementos figurados. E conforme esse extravasamento de líquido a gente estuda, a gente classifica em transsudato ou exsudato. Então sempre é importante a gente revisar esses pontos, né? Embora a gente tenha acabado de ver e estudar a inflamação. Então, numa situação normal, tem a pressão hidrostática, a pressão coroidosmótica, que mantém tudo essa fisiologia aí de irrigação dos tecidos, né? E as proteínas, em teoria, saem muito pouco dos vasos. Quando eu tenho um aumento da pressão hidrostática, né, como que pode acontecer isso? Tem obstrução aqui na frente, tem um paciente hipertenso, paciente também com insuficiência cardíaca, a gente já vai entender um pouquinho melhor isso, acaba aumentando essa pressão, escoa, né, extravasa líquido uma maior quantidade do que a pressão coilodosmótica consegue absorver. Para ajudar ainda esse paciente pode ter uma pressão diminuída, como fazendo menos, né, síntese menor de proteínas, como a gente vê no cirrótico, né, em doenças hepáticas, ou a gente está perdendo muita proteína porque tem uma doença renal, né, começa a ter bastante proteinúria, então ele até faz proteína de uma maneira adequada, mas ele perde muito pelo rim. O efeito é o mesmo, né? Menos proteína dentro do vaso, então vai reabsorver menos. Já no exudato, a gente viu com vasodilatação, a própria destruição das células endoteliais, então vou ter um aumento das fenestras, então compare os dois gráficos, ó, aqui sai praticamente por um aumento da pressão, força a saída, né? Aqui não, tem uma porteira, né? Então sai também líquido e proteínas. Então, quando a gente estuda esse líquido e vê que tem proteína, eu classifico com exudato. Se a quantidade de proteína é muito baixa, é um transsudato. Qual o efeito prático disso? Que exudato a gente viu muito comum na inflamação. Então, provavelmente esse paciente, lógico, está inflamado, mas pode ter aí uma causa infecciosa que você deva tratar. Então, a diferença. Agora, a diminuição da pressão osmótica do plasma. Basicamente, tem pouca proteína no sangue. Então, hipo, baixo, proteína, anemia no sangue. Baixa proteína no sangue. O que isso vai acontecer? Vai fazer diminuição da pressão, né, da pressão coroidosmótica ou pressão osmótica. Lembrando que a principal proteína, né, que faz essa pressão é a albumina, né, porque ela corresponde aí a praticamente metade de todas as proteínas no sangue. Né. Se eu tenho uma baixa pressão osmótica, vai predominar uma pressão hidrostática, então vai predominar a saída de água e íons, né, para o terceiro espaço e não vai ser resgatada novamente. Então, nesse modelo, vai ser um transsudato, porque eu tenho uma baixa pressão osmótica e vai predominar, então, um aumento da pressão hidrostática. Na verdade, a pressão hidrostática nesse modelo, né, de perda de proteína ou baixa síntese, na verdade ela pode estar até normal, né, mas em comparação, né, como essa está muito baixa, é como se tivesse um aumento, né, fisiologicamente falando. Embora já tenha batido na tecla, sempre é bom revisar, né, eu posso ter uma produção inadequada, né, uma síntese inadequada, então doenças hepáticas, principalmente cirrose, ou desnutrição proteica, né, pacientes desnutridos, ou estou perdendo bastante albumina,
né, tem o síndrome nefrótica, né, que tem alteração lá nos glomérulos, né, e vai perdendo proteína na urina. Seja ambas ou uma delas, vou ter baixa proteína. E aí as consequências. Então, esse gráfico também é excelente, vai juntando todas as causas, vocês vão perceber que vai virando uma bola de neve, né? Pode começar pela baixa proteína, né? Pode começar porque o paciente tem insuficiência cardíaca, a gente já vai comentar todo esse gráfico com calma lá na frente, mas a gente vai ver que vai dando um efeito de bola de neve, né? Vai piorando. Então, se a gente olhar aqui para a parte direita do gráfico, ó, desnutrição, pior síntese hepática de proteínas, perde muito pelo rim, né, síndrome nefrótica, ou seja, tem uma baixa albumina no sangue, ou tem uma baixa pressão osmótica do plasma, gera edema. Tá? A gente vai completando esse gráfico aí até o final da aula. O aumento, então, outras causas, aumento da pressão hidrostática. Então, eu tenho uma maior pressão hidrostática, então eu tenho uma maior pressão de filtração do sangue e vai ocasionar edema. Então, se a gente olhar por aqui, também cai nesse gráfico no meio de transsudato. Agora eu tenho um aumento da pressão hidrostática. Uma insuficiência cardíaca congestiva pode fazer isso daí. Deficiência, né, de fator natriurético atrial. Então, a gente não excreta sais adequadamente, então fica mais sal no nosso sangue, né? Falando em sódio, né, especialmente. É por isso que é natriurético. Veja bem, ó, vocês podem não lembrar lá da fisiologia, fator natriurético atrial, mas é um hormônio, entre aspas, né, que é secretado pelo átrio, e o que ele faz? Ele urético, né? Ele elimina pela urina Na, sódio, né? Então, natriurético. Então, normalmente, com esse hormônio, a gente excreta o excesso de sal. Então, os pacientes que têm deficiência não vão excretar tanto sal assim, né? Tanto sódio. Então, vai aumentar a pressão hidrostática. Alterações no eixo renina, angiotensina, aldosterona. A gente vai discutir bastante isso daí. Né? Trombose. Ah, mas como assim, professor, trombose? Ó, se eu tenho um trombo aqui na veia, vamos dizer assim, eu tenho uma obstrução, né, afluída de sangue, né, tem um trombo, o que vai acontecer com o sangue que está fluindo aqui? Né, vai chegando cada vez mais de sangue, vai acumulando, vai chegando mais sangue, vai acumulando, querendo ou não, vai acontecendo o quê? Aumentando a pressão dentro do vaso. Aumentando essa pressão dentro do vaso, o que é? Aumentar a pressão hidrostática, então vai sair ainda mais. Okay? Então, qualquer um desses fatores, e há uma infinidade aí de aumento de pressão hidrostática, né? Vai aumentar a pressão de filtração. Lembrar que sempre é um sistema fechado. Então, se eu tenho, por exemplo, o paciente começou com uma insuficiência, vamos fazer diferente. Vamos falar sobre o COVID, né? Bem interessante. O que o COVID pode fazer a longo prazo, né? Aqueles pacientes que evoluem grave, né? Pode fazer fibrose pulmonar, né? Vocês devem ter escutado bastante isso. Eu dei também no semestre passado, a fibrose ocorre por uma inflamação crônica sustentada, né? Então, bom, seja lá por qual causa, COVID ou não, formou fibrose pulmonar. Formando então a fibrose pulmonar, olha só, o ventrículo direito tem que fazer uma força ainda mais forte, né? Tem que vencer uma pressão, porque isso aqui tem fibrose, né? O sangue não flui adequadamente, vai aumentando a pressão do ventrículo direito. Se vai aumentando a pressão ao longo prazo, ao longo do tempo, vai acumulando sangue dentro do ventrículo direito. Consequentemente, vai acumular sangue no átrio direito. Consequentemente, vai acumular sangue nas veias cavas que retornam o sangue. Então, e nos seus ramos vão acumulando.
Ou seja, funciona, apesar do sangue tá fluindo, como ele está fluindo com uma velocidade menor, vamos dizer assim, porque aqui está empacado, né, o pulmão está empacado, funciona como uma obstrução. Então, toda vez que o ventrículo esquerdo, por exemplo, bombeia, que vai lá para a aorta e seus ramos, ele acaba encontrando uma resistência, porque tem dificuldade para o escoamento desse sangue. Então, na prática, funciona quase como uma obstrução. Ou seja, quando chega lá na microcirculação, eu tenho como se fosse, então, um bloqueio, porque esse sangue está fluindo lento, vamos dizer assim. Então, aumenta ainda mais a pressão hidrostática e vai acumulando edema. E aí vai sendo o quê? Um edema generalizado em todos os órgãos. Onde é que a gente vê com mais facilidade na nossa prática, né? No nosso dia a dia, né? Nos membros inferiores, né? A gente vê o pé, canela, né? Raiz de coxa até. Por quê? Pela ação da gravidade. Então acaba que fica mais fácil a gente perceber que o paciente tem um problema na circulação vendo os membros inferiores, mas isso pela própria ação da gravidade. Então, quando você enxergar lá no teu plantão aqueles pacientes que têm acúmulo de líquido nos pés, tornozelo, né, subindo aí pelo membro inferior, esse paciente tem alteração cardiovascular com certeza e provavelmente o que? Generalizado. Então eu não quero que vocês olhem para esse paciente e falem, ele tem problema de circulação nas pernas. Não, ele tem um problema de circulação global, né? Está acometendo todo o corpo. Você está vendo uma resposta ou a olho nu, vamos dizer assim, nos membros inferiores, porque é mais fácil por causa do edema, né, que você visualiza a olho nu. Mas é um problema geral, ok? Outra situação, vamos pensar, quem é hipertenso, né? Boa parte da nossa população é hipertenso e boa parte não trata, ou seja, tem hipertensão descontrolada. Então, o paciente que tem uma pressão aumentada, eu não sei se vocês lembram da fisiologia, né? Por exemplo, vamos pensar numa pressão de 120 por 80, né? O famoso 12 por 8. Quer dizer que o ventrículo esquerdo precisa vencer uma pressão de 120 milímetros de mercúrio para vencer a pressão que é na aorta, né? Para o sangue poder fluir, certo? Então, o paciente que é hipertenso, às vezes precisa o quê? 160 para fluir, 180, né? 200, né? Exagerando. Mas pensa, ao longo dos anos, o paciente lá com 160, o ventrículo esquerdo dele tem que fazer uma força maior do que 12, né? Do que 120. Então, ao longo do tempo, vai fadigando esse ventrículo, ele vai aumentando, né, a musculatura, vai deixando a cavidade dentro, né, para receber sangue menor, mas enfim, vai falhando, vai cansando, vai ficando insuficiente. O sangue acaba acumulando no ventrículo esquerdo, depois vai acumulando no átrio esquerdo, né, vai acumulando na veia pulmonar, vai acumulando no pulmão, que vai acumulando lá na artéria pulmonar, átrio direito, as cavas e assim por diante. Então é por isso que eu falei lá no início da aula, para entender que isso é um sistema fechado, vai repercutir globalmente, às vezes num curto espaço de tempo, às vezes num longo espaço de tempo. O que a gente precisa é entender logo quais são as causas de insuficiência ou quais são as causas daquele edema daquele paciente e tentar tratar. Então, olha só, a gente viu por esse lado, agora olhando a insuficiência cardíaca. Se o paciente é insuficiente, né, o coração dele não vence ou não contrai adequadamente ou não
não impulsiona sangue adequadamente, ele vai ter uma menor pressão hidrostática, certo? Se ele tem uma menor pressão hidrostática, uma pressão dentro dos vasos menor, ele irriga de maneira inadequada todo o corpo, concorda? Então todo o corpo está sendo malnutrido, né? Chega menos sangue, por quê? Tem uma pressão menor. Chegando uma pressão menor em todos os órgãos, claro, mas chegando uma pressão menor lá no rim, né, em especial o rim, o que o rim vai entender? Opa, o meu paciente, o meu corpo aqui, né, está com baixo fluxo sanguíneo, então provavelmente ele está em hipotensão, ou eu preciso melhorar, ou seja, tem pouco sangue fluindo dentro dos vasos. Então ele ativa o sistema renina-angiotensina, né? Então ele solta a renina, que vai quebrar lá o angiotensinogênio e angiotensina 1, depois 2, enfim. Então olha o nome desse hormônio. Angio, palavra vaso, né? Tensina, tensão. Então vai vasoconstrigir, vai tentar aumentar a pressão dentro dos vasos, ok? E pela aldosterona também vai reter mais sódio e mais água, e tudo isso vai fazer com que eu tenha um aumento do volume sanguíneo. E aí vai chegar mais sangue num local que já está em insuficiência cardíaca, então não flui adequadamente, que funciona, como a gente viu, como uma obstrução. Vai chegar maior sangue, mais volume num que está bloqueado, vai formar ainda mais edema. E pior, olha só, você está colocando mais volume de sangue num coração que está insuficiente. Ou seja, ele está ruim, ele não contrai direito. E aí o que acontece? Ele vai ficar mais cansado, vai ficar mais difícil ainda ele ejetar todo aquele sangue, vai diminuir ainda mais a pressão hidrostática. O que o rim vai fazer? Nossa, está caindo ainda mais o fluxo sanguíneo. Continua ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai reter mais sódio e água, vai aumentar ainda mais o volume, que vai deixar o coração cada vez mais insuficiente, vai ter menor pressão, o rim vai ativar ainda mais, vai reter ainda mais, aumentar o volume ainda mais, ou seja, é um ciclo vicioso. Então, é aquilo que eu falei da bola de neve. Se você não intervir aqui, né, ou escoar o líquido aqui, né, intervir na parte renal principalmente, por isso daí a gente usa os diuréticos, né, paciente que tem problema, tem insuficiência cardíaca, a gente usa lá, entre outros diuréticos, mas furosemida, e joga, entre aspas, né, bastante líquido fora, que é para tentar compensar essa ativação direta, né? Usa captopril para inibir os efeitos da angiotensina 2, né? E assim por diante. Então, entende que se vocês não intervirem ou intervirem de maneira errada, vocês vão prejudicar ainda mais seu paciente. Então, tudo isso acaba apresentando para vocês como edema. Então, o paciente chega lá no teu plantão porque está com dor, sei lá, no cotovelo. Mas você olha lá que os membros deles, principalmente os inferiores, têm bastante edema, você precisa, no mínimo, fazer uma avaliação cardíaca. Esse paciente tem uma insuficiência cardíaca. Então, o edema que vocês acabam enxergando. Então, acabam vendo edema no pé, no tornozelo, mas eu quero que vocês, a partir de hoje, entendam que tudo isso está passando com o teu doente, né? Ou mais coisa até. Então, não é, ele tem problema, aquilo que eu falei, né? Ele tem problema de circulação nas pernas. Não é nas pernas, ele tem no corpo inteiro. Na perna é o que você está vendo na tua prática, lá olho nu com edema, ok? E aí vem as outras causas, né? Retenção de sódio, o paciente tem problema renal, não escoa
direito sódio, enfim, a gente sabe onde tem sódio, tem água, né? Porque fica hiperosmótico, então a água acompanha, então acaba expandindo o volume dentro do vaso, então claro, vai aumentar a pressão hidrostática, né? Vai aumentar aqui, então o transsudato vai aumentar a pressão hidrostática. Pode ser por uma ingestão excessiva de sal, pode ser porque o rim está absorvendo mais sódio do que deveria, né? Por exemplo, uma hipoperfusão renal, a gente acabou de ver na insuficiência cardíaca, acaba acontecendo isso, né? O sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? A aldosterona faz o aumento, né? Faz a reabsorção de sódio, né? Isso vai fazer então a expansão do volume, aumentando a pressão hidrostática, aumentando a pressão de filtração, obviamente causando edema, né? Então, olhando por esse aspecto aqui, né? A gente já discutiu bastante. E, claro, a diminuição da drenagem linfática. Algumas situações patológicas, né, vão interferir nos vasos linfáticos. Já foi mais comum aqui no Brasil, mas ainda a gente encontra alguns casos, né, de filariose, né, a chamada elefantíase, que vai causar edema crônico, né, tem problema então na reabsorção lá pelos vasos linfáticos. Pode também ser ocasionada, né, essa diminuição por traumas, né, pós-cirúrgicos, por exemplo, né, fibroses, né, de uma inflamação crônica sustentada, câncer, que eu falei para vocês lá no início da aula, e agentes infecciosos, né? Então vai romper esses vasos, vai diminuir a drenagem linfática, e esse edema de causa linfática, vamos dizer assim, alguns autores chamam de linfedema, tá? Então quando vocês escutarem linfedema, entenda que é aquele edema, né? Está ocasionando edema por uma alteração linfática. Aí o ciclo da filariose, né, a linfantíase, claro, crônica ao longo de anos. E a gente pode classificar o edema, né, entrando aí na reta final da aula, de acordo com a sua forma. Se ele é localizado, né, nas cavidades naturais, né, a gente pode chamar de efusão ou derrames, a gente dá nome, né, na cavidade pleural hidrotórax, no pericárdio hidropericárdio e na cavidade peritoneal a famosa ascite. Então vocês já devem ter escutado por aí, o paciente tem ascite, é um paciente assítico, né, às vezes o pessoal fala. Nada mais é do que edema dentro da cavidade peritoneal. E aí você vai ter que determinar se aquele edema, o que está ocasionando aquele edema, né? O que está ocasionando aquela ascite? É um aumento da pressão hidrostática, é uma má nutrição, é uma desnutrição, é problema hepático e assim por diante, né? Então, não é incomum vocês encontrar paciente cirrótico, principalmente aquele paciente que teve cirrose por álcool, que normalmente o alcoolista também é desnutrido, né? E vocês é um paciente emagrecido, né, pela própria desnutrição, mas tem aquela barriga d'água, né, entre aspas. O pessoal chama barriga d'água, né? Que nada mais é do que edema acumulado na cavidade peritoneal. Quando esse edema é generalizado, a gente fala que esse paciente está em anasarca. Vocês vão escutar bastante esse tema também no seu dia a dia. Então, a gente pode ver lá o cacifo, então um paciente na tua consulta, você vê que ele tem edema nos membros inferiores, mas se no mesmo plantão, o paciente tem insuficiência cardíaca, você faz um raio-x de tórax, até para ver o tamanho do coração, vocês vão ver que também tem edema pulmonar. Ou seja, esse paciente tem edema no corpo inteiro, ou seja, tem anasarca. Então é muito comum vocês encontrarem isso no dia a dia. Quando o paciente chega no plantão, tem edema, ou chega na consulta, tem edema, é isso aqui que vocês têm que lembrar. Se tem o porquê,
você vai, pela anamnese, exame físico, você vai tentar determinar se ele tem edema porque tem aumento da pressão hidrostática, se tem por uma diminuição da pressão coloidosmótica, se tem alteração nos vasos linfáticos, principalmente essas 3 vias, né? Tudo isso a gente já cansou de falar, repetir. Claro, entrando na última ali, o que às vezes a gente esquece, é a alteração da parede capilar na inflamação. Vocês acabaram de ter esse tema aí, né? Algumas causas pontuais, né, de diminuição osmótica do plasma por baixa proteína. Sempre lembrar nas doenças do rim, as doenças dos glomérulos, especialmente, né, especialmente síndrome nefrótica, fazer um exame de urina, então, para ver se ele está perdendo bastante albumina, né, e os problemas hepáticos, má nutrição, ou pacientes até com doenças do trato digestivo. Pensando na pressão hidrostática, né, ou tem um problema no retorno venoso. Lembra, mas que isso tem a ver? Porque se tem um problema no retorno venoso, né, funciona como uma obstrução, né? Embora não esteja nada obstruído, na prática acaba funcionando como obstrução. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, se eu tenho problema no pericárdio, né, dando uma pericardite constritiva, ascite, obstrução venosa. Também uma dilatação, né, com calor, desregulação neurohormonal mesmo na inflamação, a gente vai ver hiperemia, né? Retenção de sódio, tudo isso a gente acabou discutindo exaustivamente. Então, para encerrar esse gráfico, peço que depois que vocês estudarem, né, lerem o livro texto, verem esse vídeo e dar uma pausa e olhar todo esse gráfico. Ele é um resumo de como o edema acontece por todas as vias, né? Pela insuficiência cardíaca, por insuficiência renal, por má nutrição e assim por diante. E aí, se vocês entenderem todas essas vias e as suas ligações, muito provavelmente vocês entenderam o edema. Então, o paciente que chega no consultório, no plantão, enfim, com edema, não sejam simplistas. Enxerguem tudo o que há por trás daquele edema. Tá certo? Dúvidas, então, a gente tira na aula síncrona. Estudar principalmente pelos livros de referência, o Robbins, ou o livro do Bolholo também. Existem outros livros de patologia básica que certamente vão cobrir esse tema. Então,